Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje nós temos um assunto até interessante, eu pesquisando na internet, vendo palestras, e num dado momento apareceu um palestrante falando sobre isso. Existe evolução sem dor? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos, assim, refletir um pouco à luz da doutrina espírita, o que significaria a evolução sem dor, ou será que ela existe? A evolução é um princípio fundamental da vida e da criação. Isso é um marco espírita. Tudo que eu vou falar aqui só faz sentido se nós partirmos do seguinte princípio: existe um Deus, a reencarnação é fato, somos espíritos vivendo um corpo de carne, e esse corpo uma hora vai deixar de existir, mas nós continuamos existindo, a reencarnação é fato, e a evolução é como eu acabei de falar, um princípio fundamental. Tudo caminha para aperfeiçoamento espiritual. O espírito evolui, o planeta evolui, tudo, os animais evoluem. Aí no caso dos animais e do planeta, o mundo físico. O nosso corpo físico também evolui, mas só que nós somos mais que um corpo físico, nós somos um espírito. Como nossos irmãozinhos, os animais, também não são só aquele corpo físico, eles também têm um princípio inteligente ali dentro que está em processo de evolução. Então tudo na doutrina espírita parte para a evolução. Ou seja, conhecer é saber, aprender, se conhecer e adquirindo consciência. A sabedoria, conhecimento versus sabedoria. A sabedoria é aplicar com consciência e responsabilidade os conhecimentos. Legal. Agora, certas situações na vida acaba, para que se possa conhecer, para que se possa vivenciar, acaba tendo o envolvimento da dor. Sim, acaba tendo o envolvimento da dor. Evidentemente que depois de um certo patamar de evolução, de consciência da nossa parte, de nos conhecer profundamente, nós não o corpo físico, nós espírito, a dor vai deixar de atuar. Quando o planeta evoluir, nós estivermos vivendo um outro estilo de vida, não esse de um planeta de expiações e provas, obviamente a dor vai deixar de existir, pelo menos na forma que nós conhecemos. É a dor física, a dor emocional, espiritual, esse contexto ela vai deixar de existir. Porque veja, apesar de tudo, o Espiritismo não entende a dor como uma punição. Muita gente acha, então, ele fez mal na outra vida, então nessa vida ele vai sofrer. Não é bem assim que as coisas funcionam. O sofrimento vai vir na medida em que ele vai ser útil para a nossa evolução. Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que todos nós sejamos felizes. Nós é que estamos propensos a sofrer. A verdade é uma só. 70% do nosso sofrimento, a não ser que a pessoa nasça com um problema físico, nasça com um problema mental, mas se ela nascer com a sua estrutura física equilibrada, sua estrutura mental, emocional equilibrada, olha, pode ser sincero, 60% do sofrimento, 70% do sofrimento é gerada por nós mesmos na vida. Das encarnações passadas, 30%, ou talvez até menos. Nós geramos sofrimento em função da nossa forma de encarar a vida. Nós temos uma condição de entender que conforto material significa evolução. Não. Veja, o conforto material é uma bênção. Aquela pessoa, ela tem uma vida material equilibrada, aquele outro também, mas aquele já não tem, aquele também não tem.
Ou seja, o conforto material é claro que é agradável, mas ele não implica em evolução espiritual. Ele implica em responsabilidade. Sabe, há pessoas que vão nascer aqui no Brasil, com todas as dificuldades que o nosso país tem, outros vão nascer em países extremamente agradáveis, outros vão nascer num lugar extremamente frio, outros num lugar extremamente quente. São experiências que o espírito precisa vivenciar. Cada um de nós está num patamar de necessidades. E a dor é uma ferramenta que vem nos acordar, vem despertar consciência, vem fazer a gente se mexer. Aí é que está. Evolução espiritual só se consegue pela dor? Tem aquela frase clássica do espiritismo, né? Quando uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor e tal. Na verdade, todo mundo vem pela dor para o espiritismo. De um jeito, às vezes, mais sutil, mas vem. Mesmo que seja uma dor não física, mas uma dor no fundo do coração, que as coisas não estão do jeito que a gente quer. Tem um vazio existencial que precisa ser preenchido, e eu acabo encontrando respostas dentro do contexto espírita. Sim, essa dor vai fazer evolução espiritual, vai ampliar minha consciência de vida verdadeira, vai me fazer viver melhor esta vida e, consequentemente, a vida espiritual. Porque eu vou aprender a buscar o amor ao próximo. E com essa evolução, eu vou chegar a um ponto, nós vamos chegar a um ponto, como eu escrevi ali, consciência cósmica. É o ponto alto da consciência. Porque, veja, Joana de Ângeles, ela nos ensina alguns passos, que ela chama de sono sem sonhos. É a pessoa do dia a dia, a pessoa que vive para comer, beber, dormir, trabalhar, fazer sexo, comer, beber, dormir. Então ela vive o sono sem sonhos. Quando a pessoa encarnada ou desencarnada, ela começa a perceber, ela começa a questionar a vida, ela começa a ver um pouquinho mais, é o que ela chamaria de uma pessoa com sono com sonhos. Ela passa a ter sonhos. Não quer dizer que aquela outra pessoa não tem sonho, não é um sonho no sentido da palavra, é uma forma. Sono sem sonhos é uma forma de vida, ela está querendo dizer, é uma forma de viver. Eu vivo para comer, beber, dormir, fazer sexo, trabalhar e pronto, acabou, é a vida normal. Sono com sonhos, eu começo a acordar, eu começo a refletir, eu começo a ir em busca. Então eu passo a ter uma religião, eu passo a ter um propósito mais profundo de vida, eu passo a ajudar o próximo, eu começo a despertar. Aí depois eu tenho um outro patamar que ela vai chamar de a superação do ego, mas ela usa uma outra palavra, mas a ideia é a superação do ego, é a transcendência do ser, né? Nesse momento, são aquelas pessoas que já doam de si para a vida. Aí nós já estamos falando de um Mahatma Gandhi, já estamos falando de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco e outras pessoas que doaram a sua vida pelo próximo, deixaram de viver como todos nós vivemos para se dedicar ao outro. A transcendência do eu. Chegou a palavra. Ela chama de transcendência do eu. Então, na verdade, é um funil, né? A população normal, tradicional, já começa a pensar um pouquinho mais. Transcendência do eu, já são espíritos já muito preparados, muita vivência, já passou por muita dor, já aprendeu, já desenvolveu consciência. Aí, quando chega no ápice, pelo menos que a gente consegue perceber, é a consciência cósmica. E ela fala que o único espírito que a gente podia dizer que atingiu isso, que a gente tem conhecimento, é o Cristo. Ah, mas tem outros iniciados no planeta. Sim, não sei se eles atingiram. Eu acredito piamente que o nosso Mestre Jesus atingiu essa consciência cósmica, que é um estado ampliado de compreensão da vida, é uma vivência profunda do sentido espiritual.
E precisamos da dor? Sim, precisamos. Só que o planeta está mudando, está evoluindo junto com seus habitantes. Muitas pessoas na Terra não têm condições de continuar aqui. Esse momento que o planeta está vivendo é um momento da transição, é um momento da bagunça, onde as forças negativas não querem que o planeta melhore. Então está fazendo essa bagunça que o planeta está vivendo. E posso dizer, sem medo, ainda vai piorar um pouquinho mais isso tudo. Bom, só que aí começa a separação do joio e do trigo. Não sei se eu sou joio ou se eu sou trigo, né? Mas a espiritualidade sabe e ela vai separar aqueles que não têm condições de ficar mais aqui, porque o planeta não vai ter mais o sofrimento, a dor da forma que existe hoje, guerras, conflitos dentro do lar, conflitos de ordem política, essas coisas todas terríveis que o planeta vive, essas atrocidades que a gente está vendo no dia a dia com os nossos queridos, os animais, essa atrocidade com o planeta Terra. Isso tudo vai começar e está começando a diminuir. E esses espíritos que não estão compatíveis com isso estão sendo movimentados para outros planetas. Só que a população do mundo é gigantesca. A população na espiritualidade é 2 vezes mais que a população encarnada. Então leva tempo para tudo isso mudar. Pode-se pensar assim, olha. O Haroldo Dutra, uma vez ele falou isso aí, eu achei muito interessante numa palestra dele. Se Jesus hoje assinar um documento dizendo, a partir de agora, não nasce mais espíritos problemáticos no planeta Terra, em 100 anos, 110 anos, o planeta está totalmente mudado. Totalmente mudado. Todas essas pessoas que acreditam que elas são donas do planeta, elas vão desencarnar e os amigos espirituais vão levá-los para onde eles merecem, ou para um lugar de luz, mais evoluído, ou para um lugar mais primitivo. Então a dor ainda está fazendo seu papel. Porque o planeta Terra hoje, ele reflete o nosso nível moral. Eu sei que muita gente não gosta, às vezes eu falo isso em palestra, algumas pessoas ficam meio bravas comigo. O nosso Brasil é um país moralmente doente. Somos de outras partes do planeta, ou até de outros planetas, e viemos aqui para o nosso querido e lindo Brasil, mas somos espíritos problemáticos. Somos espíritos doentes moralmente. E muitas vezes a dor chega para dar um chacoalhão, uma dor física, uma dor emocional, uma dor espiritual ou psíquica, não importa, para que a gente desperte. A dor desperta a consciência. Ensina que o amor ainda não conseguiu ensinar. Mas o planeta está mudando e o que vai acontecer? O aprendizado não será mais pela dor, mas pelo amor. Eu sinto amor e vou tentar ajudar, vou tentar fazer assim, vou tentar fazer assado, e com isso eu aprendo. Hoje já tem algumas coisas assim, por exemplo, eu particularmente eu amo muito minha profissão. Eu sou da área de eletrônica. Eu comecei a trabalhar com eletrônica quando eu tinha 14 anos. E até hoje eu continuo trabalhando com eletrônica. Ela é minha profissão, mas é meu hobby também. Então, esse amor que eu tenho pela eletrônica, pela tecnologia, eu vou atrás, eu quero aprender mais. E esse amor me faz desenvolver. Eu gostaria muito que eu pudesse aprender a amar toda a vida e esse amor me ensinar. Mas eu ainda, em muitos momentos, a dor é que faz eu aprender uma lição. Novos caminhos. A dor vai gerando isso. Mas temos como buscar novos caminhos? Temos. Com estudo, reflexão, meditação e trabalho no bem. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, para ser mais objetivo, o que ele é? Ele vai falar da religião? Não.
o Evangelho não fala de religião, porque Jesus não veio trazer religião. As pessoas precisam entender que religião foi inventada pelos homens. O que Jesus veio fazer aqui na vida foi mostrar caminhos, foi dizer para nós, olha, você vai melhorar, você vai ser feliz, mas depende de você, de dentro para fora. Não existe nada ao seu redor que vai fazer você melhorar. Você vai ver uma situação, essa situação vai fazer você refletir. E aí pode ser que você opte por fazer daquele jeito lá que aquilo é certo, ou pode ser que não. Então não tem como. Jesus veio mostrar, vós sois deuses. Faça o reino de Deus dentro de você. Buscai o reino de Deus, e o resto lhe será dado com acréscimo. Vamos refletir nisso. Vamos pensar profundamente nisso. Porque Deus é amor e justiça. E também cada um recebe segundo as suas obras. Não é maldade. Ah, mas Deus é amor. Pois é, eu acabei de falar, Deus é amor e justiça. Só que, se nós somos bastante frios, bastante objetivos, vamos ver que Deus é muito mais que amor. Deus é justiça. Se você fizer o bem você vai receber. Ah, isso é um papo furado. Por quê? Ah, porque eu ajudei, olha só tive problema. Pois é, talvez você não ajudou o suficiente. Ou talvez você tinha uma experiência para passar que era extremamente importante. E era um teste para ver, porque normalmente eu falo por mim, eu caio. Eu estou aqui bem, daqui a pouco vem uma experiência que não é muito legal e eu ainda me deixo abalar. Eu caio, eu reclamo. Aí depois eu fico com o coração partido, eu falo, puxa vida, mas isso era importante para mim. Por que eu não vivenciei isso? Por que eu não aprendi? Por que eu não agradeci a Deus essa experiência? Porque ainda tem muito que aprender. Pois é. Conclusão, a evolução pode ocorrer pelo amor. Buscai primeiro o reino de Deus, que o resto lhe será dado como acréscimo. E é a palavra mais importante. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso precisa ficar muito claro dentro de nós. Tá vendo? Ele não fez religião, ele mostrou caminhos. Ele mostrou a forma que nós temos que viver. Agora há pouco eu falei, para que serve o Evangelho? O Evangelho é uma ferramenta, é um manual de como se machucar menos, como ter menos dor. Viva o Evangelho! Não tem dor. Vamos refletir sobre isso? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo.